Os Estados Unidos vetaram pela terceira vez uma resolução das Nações Unidas que pedia um cessar-fogo imediato em Gaza. A operação policial em que participaram 14 países desmantelou o Lockbit, considerado o mais perigoso grupo de ransomware do mundo. Mãe de Alexei Navalny faz apelo direto a Vladimir Putin para que as autoridades russas devolvam o corpo do filho à família. Greve do pessoal de terra da Lufthansa obriga ao cancelamento de 90% dos voos e afeta cerca de 100 mil passageiros. Pela terceira vez, os Estados Unidos vetaram uma resolução das Nações Unidas que pedia um cessar-fogo imediato em Gaza. Dos 15 países no Conselho de Segurança, 13 votaram a favor, o Reino Unido absteve-se. O texto da Argélia reclamava no imediato um cessar-fogo humanitário e a libertação de todos os reféns. Reafirmava também o compromisso com a proteção dos civis. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU defendeu que a proposta não traria paz duradoura e prolongaria a crise humanitária. A proposta alternativa dos Estados Unidos deve incluir a condenação do Hamas e um pedido a Israel para que suspenda a ofensiva terrestre em Gaza. Milhares de refugiados ucranianos foram para a Sérvia quando a guerra começou. Alguns seguiram para a Europa Ocidental, outros ficaram. Ao mesmo tempo, milhares de russos decidiram abandonar o seu país e mudar-se para a Sérvia, principalmente por causa do recrutamento forçado para o exército. Zenia saiu de Sakhalin, uma cidade do extremo oriente russo, logo após o início da guerra, e instalou-se em Novi Sad. When it all started, we felt very bad. We've been crying for a couple of days. And I felt like being in a cage. I feel my, maybe not guilt, but responsibility, because in my name, my country is killing people in neighboring country. Por causa das exigências da União Europeia em matéria de vistos, a Sérvia considera os cidadãos russos como refugiados. Os ucranianos que ficaram na Sérvia dizem que querem regressar ao seu país. O marido de Ivana está em Kiev depois de um ano a combater na frente de batalha. 2 години з супругом не видимося, з Майкою і з сестрою жили у граду Кам'янець-Подольському. Лепо в Сербії, але у Кучі лепше у Кучі. De acordo com os números oficiais, até agora, cerca de 80 mil refugiados ucranianos passaram pela Sérvia e instalaram-se na União Europeia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e a mulher homenagearam os mais de 100 ucranianos mortos pelas forças de segurança durante a Revolução da Dignidade em 2014. O casal acendeu velas junto do memorial que está no local onde morreram os ativistas e que deverá fazer parte do futuro complexo que irá incluir o museu desta revolução. O massacre teve lugar na Praça da Independência, em Kiev, onde se desenrolaram os protestos do chamado Euromaidan, que resultaram em vários confrontos violentos entre os manifestantes e a polícia, tendo o dia 20 de fevereiro de 2014 ficado marcado por um número elevado de mortes. A Ucrânia estima que o número total de mortos na Revolução da Dignidade ronda os 108 e as vítimas são designadas pelos 100 celestiais. The tempo of Russian offensive operations near Avdiivka has reportedly dramatically slowed following the Russian seizure of the town, says the Institute for the Study of War in its latest assessment. Ukrainian Tavriisk Group of Forces spokesperson said that the number of Russian attacks in the Avdiivka direction significantly decreased in the past day and that the Russian forces are currently regrouping and conducting clearing operations in Avdiivka. The UK Defence Ministry says it is likely that Russian forces lack the combat effectiveness to immediately exploit the capture of Avdiivka and will require a period of rest and refit. The Institute for the Study of War adds Russian forces will likely have to conduct an operational pause before resuming significant offensive operations in the Avdiivka direction
or will have to transfer additional reinforcements from the other sectors of the front to the area to prevent operations near Avdiivka from culminating and to continue attacks in this area. Russian forces have reserves available for such reinforcements in other sectors, but the Institute for the Study of War has observed no indication that the Russian command is moving those reserves toward Avdiivka at this time. Meanwhile, Ukrainian forces have withdrawn to a new line of defense previously prepared in advance and fortified at several levels, according to the officials. Available imagery, which the Institute for the Study of War will not present or describe in great detail at this time to preserve Ukrainian operational security, does not support claims that Ukrainian forces lack prepared defensive positions west of Avdiivka. Uma operação policial internacional desmantelou o grupo Lockbit, considerado o mais nocivo grupo de ransomware ou software de extorsão do mundo. Ao todo, 14 países participaram na operação Kronos, coordenada pelo FBI e pela Europol e dirigida pela Agência Nacional do Crime do Reino Unido. Foram encerrados 34 servidores, feitas 2 detenções e congeladas mais de 200 contas. Actors affiliated with the Lockbit criminal enterprise have caused significant harm to thousands of victims across our collective countries and around the globe. In recent years, the group has been indiscriminate in their targeting, exploiting organizations affiliated with government agencies, hospitals, schools, to high-profile global companies. O grupo efetuou mais de 1.700 ataques contra vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo. A mãe de Alexei Navalny apelou diretamente a Vladimir Putin para que lhe devolva o corpo do filho. Ela e os apoiantes do falecido líder da oposição russa dizem que as autoridades não deram qualquer informação sobre a morte ou o paradeiro dos restos mortais. За моей спиной находится колония К3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. 5-й день я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Apesar do risco de serem presas, as pessoas continuam a depositar flores em memoriais na Rússia ao maior crítico de Putin. Em mais um sinal de repressão contra os seguidores, a conta no X, anteriormente Twitter, da viúva Yulia Navalny, foi encerrada durante algum tempo na terça-feira. A rede social não deu qualquer explicação. O Kremlin aumentou ainda mais a pressão sobre a família, anunciando que o irmão de Navalny e defensor da democracia, Oleg, tinha sido colocado numa lista de procurados. Oleg Navalny está no exílio desde 2021. É uma semana crucial para Julian Assange. A justiça britânica decide se o fundador do Wikileaks deve ou não ser extraditado para os Estados Unidos. Centenas de manifestantes reuniram-se em Londres para mostrar apoio no início da avaliação do pedido de recurso de extradição liderado pela mulher de Assange. It's an attack on all journalists all over the world. It's an attack on the truth and it's an attack on the public's right to know. Julian is a political prisoner and his life is at risk. What happened to Navalny can happen to Julian. O pai e o meio-irmão de Assange têm feito campanha pela libertação na Austrália. Na semana passada, o Parlamento de Canberra pediu que o fundador do Wikileaks fosse autorizado a regressar ao seu país. Em 2018, Assange foi acusado nos Estados Unidos de cumplicidade na pirataria informática de computadores do governo. Um ano depois foram acrescentadas mais 17 acusações de violação das leis de espionagem.
Pela segunda vez, no espaço de um mês, os funcionários da Lufthansa entraram em greve. Esta paralisação do pessoal de terra começou na madrugada de terça-feira e deverá prolongar-se até ao início da manhã de quarta-feira. A empresa cancelou cerca de 90% dos voos, afetando 100 mil passageiros. Finde ich schon okay, weil der Arbeitgeber wird nicht von sich aus kommen und mehr Geld anbieten. Also muss schon ein bisschen Druckmittel hinter sein. Ja gut, jeder muss mal streiken, aber verstehen tue ich es nicht, dass man das so unkoordiniert macht. Und es sollen ja auch, glaube ich, morgen Verhandlungen stattfinden. Da hätte man ruhig warten können. Os cerca de 25 mil empregados de terra da Lufthansa pedem um aumento de 12,5% e um bónus anual de 3 mil euros. Sagen wir mal, die letzten 2-3 Jahre waren extrem für das Bodenpersonal auch herausfordernd, um es vorsichtig zu formulieren. Und von der Arbeitgeberseite kam relativ wenig. Und jetzt kam irgendwann die Entscheidung, es reicht. Die Angebote reichen den meisten nicht. Und die Solidarität zeigt sich eben mit dem Dabeisein und wir stehen dahinter. Os passageiros afetados foram mudados para outros voos na medida do possível. As negociações entre os sindicatos e a administração são retomadas esta quarta-feira. Andreas Brehme morreu aos 63 anos de ataque cardíaco. O jogador natural de Hamburgo foi uma das estrelas do futebol germânico nas décadas de 80 e 90. O antigo lateral esquerdo tem como ponto alto da carreira o golo marcado na final do Mundial de 1990 frente à Argentina, de Maradona. Brehme representou vários clubes, entre eles o Bayern de Munique e o Inter de Milão. O presidente da Federação Alemã de Futebol descreve Brehme como um dos maiores e melhores jogadores alemães de todos os tempos.